Bom dia, meus caros alunos. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia na saúde da criança. A unidade 2 fala sobre algumas doenças na criança. Primeiro a gente começa falando sobre as doenças, depois a gente fala um pouquinho sobre o diagnóstico fisioterapêutico. O diagnóstico médico, para a gente entender da onde vem a doença, qual é a denominação dessa doença, e mais tarde a gente identifica quais são as grandes perdas dessa doença. Hoje a gente vai falar sobre afecções neurológicas e osteoarticulares na saúde da criança. Algumas doenças neurológicas, a gente começa com três. Tá? A gente começa estudando três doenças neurológicas. Uma que acomete o nervo periférico, portanto, o lado de fora do sistema nervoso periférico, a inervação. Essa doença é a mais comum, ela é rara, mas ainda é mais comum, a Charcot-Marie-Tooth. Também existe uma variação chamada Dejerine-Sottas. A Charcot-Marie-Tooth tem esse nome, ou Dejerine-Sottas também tem esse nome, em homenagem aos cientistas que fizeram as descobertas. São mais de um. Charcot, Marie, Tooth, Dejerine e Sottas. Tá? Eles classificaram essa doença de nervo periférico como tipo 1, 2, 3 e 4. Estas doenças são progressivas, isso é, elas vão cada vez piorando mais com o tempo, tá? Elas têm uma herança autossômica, algumas são dominantes, outras são recessivas, depende do tipo. Mas o que é importante aqui a gente lembrar que é herança, então é recebido pela família. Pode ser que tenha casos na família, tá? Como se identifica essa doença? Através de diagnóstico eletroneuromiográfico somados a diagnóstico de contração nervosa. Bom, mais a história familiar, que pode ter acontecido com alguns parentes, tá? Existe material genético que se faz também, outros exames, mas os principais são esses, tá? O do tipo 1, ela é desmielinizante, isso é, ele tira a bainha de mielina que envolve o nervo, enquanto a do tipo 2 tem um acometimento mais axonal, o axônio é destruído. Isso quer dizer que o axonal é mais agressivo, né? Que você está falando da desmielinização, você está tirando da capa que protege o axônio. Quando você fala que tem um comprometimento do axônio, está destruindo o axônio. Nessas duas que a gente tem, uma desmielinizando, a outra com comprometimento axonal, as mais comuns, tá? As pessoas começam a perder a capacidade de sentir dor, identificação de temperatura e vibração. E começa lá nos membros inferiores, lá no pé. Por isso é chamado de atrofia fibular muscular. A fíbula do indivíduo, a inervação fibular, que é o nervo fibular, que é um prolongamento do nervo esquiático, ele vai ou perdendo a mielinização ou tendo comprometimento dos axônios, dos filamentos desse nervo. E aí a pessoa vai perdendo primeiro a parte sensorial, depois a parte motora. O pé da pessoa fica cavo, quando está vendo aqui na imagem, ó, o pé vai ficando cavo, a região da panturrilha vai ficando fina. Isso daqui não mexe com a expectativa de vida, a pessoa vai viver o quanto ela tinha que viver, mas mexe com a capacidade de mobilidade da pessoa. Então é um acometimento mais complicado. Existem algumas situações mais severas, como a tipo 3, que foi descrita por Dejerini e Sotá, Dejerini e Sotá, então, identificou, só que essa daí já é uma herança também recessiva, né? Não é dominante que nem a tipo 1 e 2, já é recessiva e é desmielinizante, tá? Existe uma outra do tipo 4, muito rara, que acomete outras áreas do corpo, formando catarata e alterando a capacidade de audição, gerando então a surdez. Outra doença para a gente conhecer também já é para acometimento de músculo. Então, ó, saímos do nervo, o nervo entra na massa muscular, tá? O estímulo nervoso vai continuar, mas o que vai acontecer aqui? O músculo vai ter algum problema no músculo que não vai funcionar. A distrofia muscular de Duchenne é a distrofia muscular mais famosa que existe. Também é um pouco rara, mas não é tão assim. Então a gente vai encontrar pessoas assim. É de herança recessiva ligada ao cromossomo X, por isso a gente só encontra em meninos, a gente não encontra em meninas.
tá? Por que que acontece isso? Tem uma ausência de uma proteína chamada distrofina que fica na superfície da membrana da célula muscular. Sem esta distrofina, o músculo começa a entrar em distrofia, tá? Com o passar do tempo, músculos como o coração e o diafragma começam a ser comprometidos. Então, o acometimento da Duchenne e o prognóstico já é um pouquinho mais duro. Ele exige muito mais o tratamento, muito mais da fisioterapia, porque não é só mobilidade, ele pode encurtar a vida da pessoa. Se não fizer nada, é lógico que a pessoa vai viver pouco, mas existe fisioterapia para isso. Tá? Terceiro grau que a gente vai estudar aqui já é o contrário. Vamos pegar o corno anterior da medula, a chamada atrofia espinal infantil, também chamada de AME, tá? Em geral ele é dividido de 0 a 4, mas a gente vai falar de 1 a 3, porque o 0 é uma condição fetal e o 4 é uma condição adulta. Então o tipo 1, 2 e 3 é a parte infantil, tá? Em geral, essa amiotrofia ela pega a região do corno anterior da medula, que é por onde saem os filamentos para estímulos de contração muscular. Isso é a parte motora da coluna. O que vai acontecendo com isso daí? Por deficiência de um elemento que é responsável para formar o tecido nervoso, vai perdendo a capacidade de estimular algumas partes do corpo da pessoa. Isso vai causando em alguns órgãos que precisa de estímulo constante, como na boca, na garganta, movimento respiratório, vai causando alguns problemas, tá? A maioria das vezes o problema mais sério dessas pessoas é a deglutição, aspiração e insuficiências respiratórias, tá? Existe a diferença de tipo 1, 2, 3 por causa da questão da idade, né? O tipo 1 é a mais que acomete mais cedo, né? Já nasce ou até os 3 meses a gente já consegue identificar as dificuldades. E já no 2 e 3, a manifestação é entre 3 e 15 meses. E no tipo 3 é entre 2 anos e até existe o tipo 4, que a gente chama de vida adulta, né? Que agora está sendo dividido acima de 12 anos como vida adulta já, tá? O quadro clínico também é deteriorização motora, tá? No tipo 1, ele vai perder, desculpa, no tipo 2 vai perder aí a capacidade primeiro de parar sentado, se equilibrar do lado. Já no tipo 2, os primeiros sinais é a fraqueza, que é a fraqueza depois que ela começa a tentar andar, já começa a aparecer alguns sinais, tá? A gente vai conhecer um pouquinho melhor essa do tipo 3 quando a gente falar também de escoliose. Vai aparecer um pouquinho, algumas escolioses está relacionadas à atrofia espinal infantil. Aqui é o corno anterior, né? Lembrar que isso daqui é uma fatia da medula, tá? Substância cinzenta, substância branca aqui, tá? O corno anterior mandando estímulos para a parte motora. Isso daqui é uma imagem de uma criança com acometimento em vários pontos, já está traqueostomizado, tá? Aqui você já está vendo a alimentação dessa criança por gastrostomia, já está numa fase bem mais avançada. Outra doença para se falar, paralisia cerebral. Paralisia cerebral já é uma condição mais traumática ou infecciosa, alguns distúrbios imunológicos, tem uma série de motivos. O que é a paralisia cerebral? O nome da paralisia cerebral hoje é encefalopatia crônica não progressiva da criança ou infantil. É uma lesão permanente no sistema nervoso central, ele é permanente, mas ele não evolui, ele não piora, tá? É crônico, mas não piora. Isso acontece durante a fase de maturação funcional e estrutural do sistema nervoso, tá? Pode acontecer durante a gestação, durante o parto ou imediatamente ao parto, né? Logo em seguida ao parto, tá? Então, o que pode estar causando a paralisia cerebral? Algum desenvolvimento uterino que deu problemas, prematuridade, né, abaixo de 32 semanas, porque dá uma dificuldade respiratória muito grande abaixo de 32 semanas. Existem já alguns tratamentos para
abaixo de 32 semanas, com surfactante, outras coisas mais, mas aí também tem a questão do desenvolvimento nervoso. Às vezes trabalho de parto extenso também, falta oxigenação no cérebro. Algumas infecções durante a gestação, infecções que eu digo viral, bacteriana e outras coisas, doenças sexualmente transmissíveis, etc., entre outras ainda. Trauma, né? Traumático também, na hora do parto, algum trauma, ou depois do parto, logo que nasce algum trauma. E existe também distúrbios imunológicos. O sistema nervoso pode ser atacado pelo sistema imunológico numa doença autoimune. Tudo isso vai gerar uma área de mau funcionamento no sistema nervoso central. E a área que foi atacada vai gerar suas complicações sensoriais e motoras, tá? Outra doença para vocês estudar, desculpa, faltou isso daqui, a classificação da encefalopatia crônica não progressiva na criança, ou PC, existe classificação, né, com relação à tonia e à movimentação. Existe o PC espástico, que é o mais frequente de todos, tá? Ele fica hipertônico em contração. Discinético, que tem os movimentos involuntários, geralmente está associado à paralisia na região extrapiramidal. Tem atáxico, que tem incoordenação dos movimentos. Ele faz os movimentos, mas ele não tem boa coordenação. Um movimento sai na frente, outro sai atrás. Hipotônico, criança sem tônus muscular. O tônus é muito baixo. E segunda mais comum, né, depois da espástica, é a mista, né? Você pode ter uma espasticidade com ataxia, uma espasticidade com discinesia e assim por diante. Pode misturar. Também tem classificação através da topografia, né, as lesões. Isso é, o resultado da lesão no cérebro vai atingir uma parte do corpo. Por exemplo, metade do corpo, hemiplegia. Só membros inferiores, diplegia. Todos os membros, quadriplegia. Tá? Então, um PC hemiplégico é um PC que tem um lado do corpo afetado, membro superior e inferior. O PC diplégico, apenas os membros inferiores está afetado. Um PC quadriplégico, todos os membros estão alterados. E aí, essa alteração pode ser espástica, discinética, atáxica, hipotônica e mista. Outra doença, a mielomeningocele, também chamada espinha bífida aberta. Tá? É uma malformação congênita da coluna vertebral, não tem o fechamento do tubo neural e acaba tendo uma exposição e uma formação das meninges e a medula com as raízes nervosas acabam saindo. Por que que acontece isso? Então vamos lá, ó. Tá vendo aqui? Essa imagem está faltando uma parte da vértebra, tá? Espina bífida. Se formar uma bolsa, uma cele, vai ser uma meningocele. Se a medula, a mielo, sair, mielomeningocele. A mielomeningocele vai fazer essa bolsinha. Nessa criança a gente está vendo aqui, ó, a formação. Pode ser formada na região sacral, lombar até um pouco mais acima. Mais comum aqui embaixo, tá? Dependendo da altura, os problemas que vão gerar nesta criança vai ser de extremidades dos membros inferiores, com perdas de movimentos, reflexia e outras coisas, ou, na pior das hipóteses, pega numa região mais alta da região lombar, e aí a única forma é usar a cadeira de rodas e assim por diante. Tá? Em geral, a medula, essa fase da medula, essa fase de formação acontece entre a terceira e a quarta semana de gestação. Por quê? Quais são os fatores? Existem vários fatores, mas vocês já devem ter escutado falar sobre o consumo de ácido fólico na gestação. Esse é um dos motivos. A deficiência de ácido fólico está relacionado com essas formações. Tá? Mas existe outros também. Tem fatores genéticos, tem ambientais, mas o mais famoso de todos é a deficiência do ácido fólico. Tá? Quando nós falamos, às vezes, de lesão medular congênita, é a mielomeningocele. A criança, tem uma lesão medular. Mas foi traumática? Não, congênita. Mielomeningocele. Tá?
Mais uma condição também, a mais comum das síndromes existentes, a síndrome de Down, né, a trissomia do 21. O cromossomo 21 tem uma falha. Existe trissomia livre ou simples, existe uma translocação, não é muito comum. Existe o mosaicismo, que é menos comum de todos. A mais comum é a trissomia livre ou simples, que é o quê? Um cromossomo a mais no cromossomo 21, e aí o material genético acaba formando uma série de características físicas que são passadas para a criança, tá? O mosaicismo ele chama um pouco a atenção porque é só um fragmento do cromossomo 21 que aumenta. E aí o que acontece é que as células são mosaico, metade delas tem característica da trissomia e as outras metades não. Isso quer dizer que é uma síndrome de Down com características mais leves. Tá? A síndrome metabólica infantil, né? Existe síndrome metabólica do adulto e tem a síndrome metabólica infantil, que é abdômen distendido, obesidade na criança, com aumento de pressão arterial, glicemia e sinais como colesterol e triglicérides, desenvolvendo aí dislipidemias e diabetes mellitus. Bom, por que que tem? Tem fator genético? Tem gente na família que tem obesidade, mas também tem fatores como má alimentação. Hoje em dia se fala muito da criança que escolhe o que vai comer. Pode estar acontecendo isso daí, tá? Sedentarismo também, somados, porque aquela criança que não sai para brincar, não tem diversão, não pratica nenhum esporte associados a uma má alimentação. Existem algumas síndromes metabólicas que são hormonais, aí não tem o que fazer, a criança teve uma disfunção hormonal, o hormônio pode estar estimulando a produção de gordura no corpo. Mas também existem algumas crianças que precisaram usar durante um período muito longo anti-inflamatório esteroidal do tipo corticoide. A síndrome metabólica também vai aparecer nestas crianças. Pé plano, ou também chamado no popular pé chato, né? É dito que é a perda do arco longitudinal medial do pé, mas na verdade não é perda, né? Porque a criança nasce sem o arco. Ela vai desenvolvendo, tá? Ali quando chega para os 2 anos de idade já começa a ter um tônus. Mas se a criança tiver uma frouxidão ligamentar ou tônus baixo, após os 2 anos ainda fica persistente esse pezinho chato que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá pezinho chato. Então, aqui, ó, o pé normal, quando atinge lá seus 6, 7 anos, tem que pisar assim. Se pisa, tá assim, ó, tá fazendo essa pegada, é pé chato. Existe o contrário também, né? Aqui tá o pé chato, ó. Existe também que tem um arco, que é o pé cavo. O pé cavo é aquele que a gente viu no Charcot-Marie-Tooth. Ele faz isso, ele vai fazendo isso com o passar do tempo, mas existe também no PC. O PC também, às vezes, tem isso e outras deformidades. Aqui a gente está falando do pé chato, tá? Pode persistir até os 5 anos ou mais. Existe muito ortopedista que gosta de já colocar botinha, outros já falam que não dá certo. O que a gente sabe é que dá para fazer o teste, se o pé chato ele é rígido ou é flexível, para saber se tem a frouxidão ligamentar, se tem hipotonia ou tem alguma deformidade mesmo do pé. O que a gente tem notado com frequência é que quem tem essa frouxidão ligamentar, essa hipotonia, tem o pezinho chato, é de família, tá? Mas a gente pode associar outros fatores. Você pegar lá uma criança que é um encefalopata crônico, não progressivo, hipotônico, lógico, a hipotonia está aqui. Ele vai aprender a andar? Vai aprender a andar sim, se você conseguir fazer essa criança andar, tá? Que é o objetivo. Bom, doença de Legg-Calvé-Pertz, também chamada de necrose avascular da epífise femoral. Tá vendo aqui, ó, o fêmur? Vascularização nessa região, vascularização nessa, e esta artéria, que é a obturadora, ela sai da fóvea da cabeça do fêmur e vai até o limbo do acetábulo. E aqui tem um ligamento que prende ele. Acredita-se que se romper esse ligamento, perde a circulação sanguínea e aí entra em necrose sem sangue, quer dizer, necrose avascular. Se não é por esse caso, não importa. O que está acontecendo nela é isso. Aqui não está circulando sangue. Então, por algum motivo, trauma. Tem outros motivos, pode ser trauma, tá?
Geralmente surge do 4 aos 12 anos e é mais comum em meninos, tá? Alguns não todos, alguns já têm história familiar, já aconteceram outras vezes, e também, infelizmente, em alguns casos pode ser bilateral, acomete os dois membros, ele começa a ter de um lado e começa a ter do outro. As mais graves, os casos mais graves, acontece riscos de luxações. Então o fêmur começa a escapar do acetábulo, tá? Quando pequenininho, é possível fazer testes ou então observar se a criança cai demais. Aí começa a se discutir. Existe também algumas dores do crescimento, né? Aquelas famosas dores do crescimento que começam a ficar assustar, começa a doer demais, os pais começam a desconfiar. As dores do crescimento tem que se investigar aqui também, tá? Bom, por enquanto é só. Então, o que nós vimos aqui? Aqui a gente vê uma lista de doenças para ser estudada, para ser pesquisada. E é lógico, essas são os diagnósticos médicos, é o diagnóstico que o médico vai dar, o fisioterapeuta não faz isso, tá? Isso é um diagnóstico médico, já está pronto esse diagnóstico lá. O que você vai fazer? Você vai pegar esse diagnóstico, você já sabe se a doença é progressiva, não é progressiva, você já sabe se existe um estímulo que pode ou não ser dado quando a gente estuda essa condição. E aí, no diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico, você vai decidir o que deve ser feito, se dá para se trabalhar com mais peso, com menos peso, com mais resistência, com menos resistência, se dá para deambular, se não dá para deambular, o que eu tenho que fazer primeiro, e aí seguir aqueles padrões que a gente aprendeu lá no desenvolvimento infantil. O desenvolvimento motor infantil tem que passar por várias etapas, né? De movimento de cervical, depois tem que aprender a movimentar o tronco para rolar, depois tem que engatinhar, depois tem que levantar e andar. É isso que se faz, tá bom? Por enquanto fica aqui. Até a próxima aula, que a gente vai falar agora destas condições, ainda de doenças. A gente vai falar também do que pode ser feito pela fisioterapia. Até logo!